Quando falamos de Architecture Canvas, nós temos três principais camadas. Essas camadas é que vai ditar as regras de consumo de dependências entre os módulos que estão contidas nela. Então, uma das regras principais é que eu só posso consumir dependências de módulos que estão abaixo, em camadas abaixo. Então, isso significa que, olhando aqui para essas nossas camadas, eu só posso consumir dependências, né, de módulos que estão em camadas mais abaixo. Vamos ver em detalhe que camadas são essas. Então, são três camadas, você deve memorizar bem essa definição das três camadas. É a camada de utilizador final, ok? Que não possui elementos reutilizáveis ou não deveria ter elementos reutilizáveis. Então, cada módulo de interface, ele por si só, né, ele não vai expor elementos para outros módulos, ok? Ele ou consome dependência de módulos de camadas abaixo ou é lógica própria somente para resolver aqueles casos de usos, aquelas funcionalidades, aqueles problemas daquele módulo em si, né, daquela implementação. Então, não é suposto ter componentes, elementos reutilizáveis em módulos end-user, né, que diz utilizador final. São módulos que possuem os ecrãs propriamente, né, são módulos de entrada das nossas soluções, onde o utilizador vai interagir com aqueles elementos. Por isso, um dos principais elementos são as interfaces de usuários e os processos propriamente. Okay? Então, como diz ali na definição, ela provê funcionalidades para os utilizadores finais através das interfaces, que são os ecrãs propriamente. Ok? Então, esta é a camada End User, sempre ali na cor azul, para a gente também memorizar através das cores. A segunda camada é a camada Core, ok? A camada de lógica de negócio e é uma das camadas mais importantes. Na verdade, eu considero ser a camada mais importante, a camada Core, porque é aqui que vai ter a abstração toda do negócio. Então, a lógica, a regra de negócio, as tabelas na base de dados, tudo isso que é a parte mais importante vai estar dentro dessa camada. Por que, James? Isso tu diz que é a parte mais importante. Imagine comigo, eu tenho uma tabela que é a tabela de simulação de crédito, ok? E tenho também a lógica para realizar a simulação, gerar o preço, guardar a simulação na base de dados. Tenho tudo isso através de actions e de tabela na base e de tabelas, vamos dizer assim, de entities, né? Tendo isso em mãos, eu posso implementar diferentes interfaces, né, diferentes ecrãs para realizar essas operações. Então, eu posso implementar uma interface em aplicativo móvel, eu posso implementar uma interface em aplicações web, né, reactive, e posso implementar várias outras interfaces conforme necessário e reaproveitando sempre a mesma lógica, a mesma tabela. Por isso que a interface ela pode ser considerada um detalhe, mas a regra de negócio ela é o coração do nosso sistema. Então ela não muda, vamos dizer assim, não é? Desde que o negócio também não mude essa regra de negócio, mas ela tem um grande valor. E a interface é basicamente o ponto em que o utilizador está interagindo com o nosso sistema. Por isso que eu digo que a parte core é onde está o coração do seu sistema e a partir disso você pode implementar N interfaces para consumir esses serviços, né, que interagem com os objetos de negócio e que tem as regras de negócio implementadas. Então, a parte core, ela é o coração, vamos dizer assim, de uma fábrica. Perfeito? Então, aqui sim já começam a ter elementos reutilizáveis. Então, entidades, server actions, né? Então, blocos também. Então, aqui é onde vai ter realmente a implementação dos serviços com base nas regras de negócio e nos conceitos de negócio. Perfeito? Então, essa é a camada Core de lógica de negócio. Perfeito? Por último, temos a camada amplamente reutilizável. Então, aqui estão os serviços mais genéricos de todos. Eu vou até fazer o scroll aqui um pouco mais para baixo, para que você consiga ver melhor. E na camada Foundation, que também sempre sinalizada aqui a verde, tem serviços, né, e funcionalidades que não estão ligadas diretamente ao negócio. Não tem regra de negócio implementada aqui nesses serviços.
Então, isso pode ser componentes externos, como, por exemplo, o Google Maps, Google Calendar, temas também, estilos, né? Guias de estilo que vai servir para várias interfaces, integrações com serviços externos. Então, consumir um serviço que me traz o endereço a partir do código postal, consumir um serviço que me traz determinada informação, né, um sistema externo do negócio, né, e a gente pode aproveitar essa informação e jogar ou passar essa informação para a nossa camada de lógica de negócio, para armazenar numa base de dados do OutSystems. Então, é a camada ali que não tem implementação de regra de negócio, ela simplesmente se conecta a outros serviços ou tem uma lógica que é extremamente reutilizável, como, por exemplo, a validação de um e-mail. Então, a validação de um e-mail ela é algo, é um utilitário, né? É algo que é igual para toda a fábrica e que não está relacionada diretamente com uma regra de negócio. Então, existe muito aqui os módulos utilitários na camada de Foundation, ok? Então, também conhecida como camada de integrações, camada de bibliotecas externas. Então, quando a gente instala um componente da Forge, na verdade esse componente da Forge ele é considerado um módulo aqui da nossa camada Foundation. Então é uma camada também aqui extremamente útil e amplamente reutilizável. Perfeito? Eu trouxe aqui 2 exemplos para que você possa visualizar melhor quais são os tipos de módulos que ficam em cada uma dessas camadas. Do lado esquerdo eu trouxe um sistema, por exemplo, de gestão de veículos, gestão de frotas, por exemplo, de uma empresa. E temos a parte de interface, que chamamos de Vehicle Management, então gestão dos veículos, onde teríamos formulários, listas dos veículos, etc. Né? Toda essa parte de interface de usuário. Teríamos também um módulo na camada Core, chamada Vehicle CS, e nesse módulo teríamos as entidades, então a tabela na base de dados veículo, que iria armazenar informação, as ações encapsuladas de save, validate, delete e outros tipos de lógica que fossem necessários, né? Mas no CS costumamos deixar apenas as entidades e as suas operações mais básicas, ok? Para além disso, temos um módulo na camada de integração para também ajudar a mapear a localização dos veículos, que era uma integração com o Google Maps. Então, o Google Maps ele não tem regra de negócio por si só, é uma integração com uma ferramenta do Google. Então, o módulo Google Maps ele é abstrato ao negócio. Então, é um módulo que se encaixaria ali na camada Foundation dentro dessa arquitetura. Então, teríamos uma perfeita arquitetura aqui conectando esses 3 módulos, né? Onde a referência ela é sempre de cima para baixo, né? Então, o veículo consome dependências aqui do veículo CS, pode consumir aqui do Google Maps também. Então, sempre os módulos acima consumindo dependências dos módulos que estão mais abaixo. Então, arquitetura perfeita aqui com esses 3 módulos, cada um em uma camada. O segundo aqui um portal, por exemplo, de clientes, onde teríamos também a interface, teremos o Core Service, aqui o nosso módulo que armazenaria, que teria também aqui a criação da nossa entidade e da nossa lógica de guardar, né, as ações básicas de uma entidade. E, por último, na camada Foundation, teríamos um módulo do tipo Theme, ok? Tema, também é considerado um módulo que é da camada Foundation, porque ali nesse módulo a gente vai construir o CSS, construir o estilo da nossa aplicação e ela poderá ser algo reaproveitado. Então o tema ele é considerado também algo aqui da camada Foundation, perfeito? Mas a grande pergunta é, como é que tu chegou nesse modelo, James? Como é que chegamos nessa solução em construir uma arquitetura, pensar quais são os módulos e em que camada está cada um desses módulos? Como é que eu chego nesse resultado a partir dos requisitos de um projeto? Então, quero pedir calma, pequeno dragão, pois é o que vamos tratar nesse módulo de arquitetura, quando estivermos falando sobre o planejamento. Como é que depois
a partir das histórias de usuário, nós vamos criar o nosso modelo de arquitetura e temos sempre que entender que a arquitetura é algo vivo, é algo que está em constante mudança e vai evoluindo de acordo com a evolução do software.